de você ter tido esse problema com seu pai na adolescência, né? Isso. Na juventude, né? Nem na adolescência, né? Logo depois ter tido o seu problema. O que seu pai teve? Então, como eu disse aqui, né? Eu sou filho único. Sim. E eu tenho um pai que sempre foi muito ativo, cara. Meu pai sempre foi muito ativo, nunca deixou faltar nada, sempre foi trabalhador. Só que ele trabalhava pela noite, pela madrugada. E de repente ele começou com um assunto que tinha um carro perseguindo ele. Mas pensa num cara tranquilo, que não tinha... Meu pai nunca teve alguém que não gostasse dele. Meu pai sempre foi tranquilo também. E a gente começou a acreditar. Eu devia ter meus 13, 14 anos. E aí ele saía para trabalhar e a gente ia atrás. Só que não tinha nada, não tinha ninguém. E foi piorando, e tem gente atrás de mim, e tem um carro que tá me perseguindo, tem isso me perseguindo. Quando a gente caiu em si, meu pai tava com síndrome do pânico, e foi ficando pior, a ponto dele ficar... teve que encostar ele, e ele começou a tomar remédio de tarja preta, e não conseguia mais sair na rua. Meu pai não conseguia mais reconhecer nem a própria família, às vezes. Qualquer pessoa que se aproximasse, ele dizia que era para matar ele. E só ele só reconhecia a mim. Ou seja, eu praticamente não tive uma juventude, porque eu passei a minha adolescência, a minha juventude praticamente toda cuidando dele. Minha mãe teve que suportar tudo sozinha praticamente, porque eu era muito novo também. E quando a gente caiu em si, ele estava doente, muito doente, e simplesmente a gente não sabia mais o que fazer. E aí eu novo, aí quando eu fiz meus 16, 17 anos, 18 anos, eu passei numa prova, né? Aí minha mãe faleceu, eu tinha 21 anos, minha mãe falece, e aí eu fiquei com meu pai doente sozinho, e passei na prova lá da Petrobras, e tive que fazer uma escolha. Se eu ficasse com meu pai, eu não poderia entrar para a Petrobras, porque eu teria que trabalhar embarcado na plataforma de Macaé. E era 15 dias embarcado e 15 dias em casa. E aí pediram para mim levar meu pai para um hospício, para conhecer como é que era um hospício, para deixar ele. Meu irmão, fui lá. Quando eu cheguei lá, eu chorei igual criança. Falei, pô, o cara cuidou de mim a vida toda, me deu do bom e do melhor a vida toda, e agora eu vou sair, tá, é para trabalhar. Mas eu vou sair, vou deixar ele aqui, é uma cela, é como se fosse um presídio, e as pessoas ficam dopadas lá 24 horas. Cara, não deu. Eu não vou deixar o coroa aqui, não tem como. Eu nunca ia me perdoar, entende? Uhum. Eu não ia conseguir, cara. E aí eu não deixei ele, e liguei pra lá e disse que eu não ia entrar na vaga. Não ia entrar na vaga para cuidar do meu pai. E graças a Deus, hoje meu pai é meu melhor amigo, cara. Que legal. Hoje a gente assiste o jogo do Botafogo junto, tá? E é Botafoguense. O quê? Hoje a gente é líder, juntos. Que legal. Que história, cara. História de vida bacana. Emocionante, né? Cara. Você tá vendo aí, ô jovem? A Bíblia já diz, né? Honrar pai e mãe para que seus dias na terra, né? Segundo mandamento com promessa. Honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Meu Deus. Ou emprego ou pai. Num caso desse, não dá nem para pensar, né, mano? É pai e pai, mas muita gente não ia nem pensar também. Com certeza. É emprego e que se lasca o pai, né? Pô, e na época era um bom emprego, cara. Petrobras mesmo, entendeu? Era um salário bom. Hoje eu trabalho de aplicativo, mas não me arrependo, irmão. Com certeza. Não me arrependo. Hoje eu chego em casa, eu vejo meu pai abrir um sorriso, apertar minha mão e chega pra mim e fala, e aí, meu amigo, tudo bem? Pô, meu Deus. Isso pra mim não tem, cara, entendeu? Pô, é meu pai. Paga isso aí, não, nenhum dinheiro. E eu lembro que a minha mãe, antes dela falecer, a minha mãe faleceu num domingo, e na sexta-feira minha mãe me chama no quarto e fala assim, filho, tua mãe vai partir. A minha mãe falou isso pra mim. Tua mãe vai partir. Cuida do teu pai. Passe o que você passar, mas cuida, não abandona o teu pai. E continua nos caminhos do Senhor. Não larga Jesus por nada. Eu tenho orgulho do filho que você se tornou, do servo de Deus que você é. Não larga Jesus, mas tua mãe está partindo.
Aí eu me lembro que eu brinquei com ela, falei, mãe, a senhora ainda vai viver 100 anos. E aí ela falou comigo na sexta, passou mal no sábado e no domingo ela partiu. Então eu peguei isso como uma missão de vida. Eu não largo meu pai, cara. A minha esposa, quando a gente casou, eu falei com ela, falei, meu pai só tem a mim. Então eu não posso casar e deixar ele morar sozinho. Minha esposa aceitou, graças a Deus. Minha esposa também cuida dele. Então, graças a Deus, aonde eu tô, ele tá, cara. E sua mãe faleceu de quê? Ela teve o quê? Cara, a minha mãe teve princípio de infarto, cara. Infartou. Porque assim, a pressão tava muito grande na época, era tudo em cima dela. A gente só não passou fome na época. Sim. Porque Deus que não deixou. Porque o meu pai ficou encostado, o INSS deu alta para ele, ele não podia trabalhar, não recebia. Eu era novo, não trabalhava. Minha mãe teve que sair do trabalho para cuidar dele, ou seja, não tinha fonte de renda. Sim. Pô, a gente abria a geladeira, só tinha água, meu irmão. E aí? Só tinha água. Então ela suportou quantas e quantas vezes à noite eu acordava, minha mãe estava chorando lá no banheiro, pô. Chorando no banheiro, ou seja, ela que foi a guerreira de verdade, entendeu? Verdade. Ela que suportou. Eu peguei o finalzinho dele doente, agora ela não, pô. Ela foi, cada consulta, cada perícia, tudo foi ela, meu. Tudo, ela que foi a guerreira. Tanto que quando ela falece, para tu ver como é que as coisas de Deus são perfeitas. Minha mãe falece, 2 semanas depois, chega uma carta para mim e pro meu pai dizendo que meu pai está aposentado. Nossa. 2 semanas depois. Ou seja, dever cumprido. Ficou anos ali, correndo atrás, e hoje meu pai está aposentado, não por mim. Primeiro Deus e depois ela, pô. Que bacana. Pode sair, né?